E aí pessoal, tudo bom? Tassis aqui de novo para dar continuidade ao mês dos quadrinhos aqui no Opine Eventos. Espero que todos estejam bem, espero que tudo esteja muito bacana aí com vocês. Nesse episódio a gente vai dar continuidade à década de 60 do século passado. Então a gente vai saber o que aconteceu no restante da década de 60, que personagens surgiram, que revistas surgiram, né? O que é que os editores e desenhistas aprontaram nessa época. Então, sem mais demora, vamos para o episódio. Então, no episódio passado a gente parou em 1965. Nesse episódio a gente vai dar prosseguimento. Então, no ano de 1966, um acontecimento fora do universo editorial iria ter grande impacto sobre os quadrinhos, com a série Camp de Batman, feita para a TV. Aquela série do Batman que passava na televisão. Então, aquela série teve uma influência gigante nos quadrinhos, né, que alavancou a venda, principalmente, claro, da revista do Batman, mas não só dela, né, de outras revistas também. Logo após a Premiere, que se deu em janeiro, né, foi logo em janeiro de 1966, começou o fenômeno da Batmania, que expandiu extraordinariamente as vendas das revistas em quadrinhos. Então, logo, né, Batman, que andava meio esquecido, passou a figurar em todas as capas de comic books editadas pela DC. Nessa onda de novos super-heróis, a DC trouxe de volta Plastic Man. Lembra do Homem Borracha que eu falei alguns episódios para trás? Que não era o Homem Elástico, esse é outro personagem, a gente está falando do Homem Borracha. É a primeira das várias tentativas feitas para reviver este herói cult, cuja mágica parece ter mesmo ficado nos anos 40. O Homem Borracha só voltaria para valer, gente. Essa foi uma das tentativas, mas ele só voltaria para valer lá para os anos 70, assim, final dos anos 70, começo dos 80. Né? Ele ainda tentaria fazer um revival do personagem, mas sem muito sucesso. A King Features voltou ao mercado dos quadrinhos, trazendo de volta heróis como Flash Gordon, Mandrake e Beetle Bailey. Para nós brasileiros, o Beetle Bailey é o Recruta Zero. É aquele Recruta Zero. E Batman não ajudou apenas os outros super-heróis, como a sua súbita popularidade, mas todos os personagens de HQ foram beneficiados, incluindo Tarzan e a turma da Disneylândia. É na década de 60, começo de 70, que vai surgir aquela série da Filmation do Tarzan. Quem é um pouquinho mais de idade aí lembra dessa série que passava na televisão, notadamente no SBT. Quem assistiu He-Man, né, aí nos anos aí, nas reprises aí dos anos 90, nos anos 2000, e assistir um episódio da série do Tarzan, vai notar bastante semelhança, porque essa série foi feita pela mesma Filmation que fez a série animada do He-Man. E vamos para 1967. Em 67 as revistas começaram a cair nas vendas e na circulação. Lembra que eu falei que os quadrinhos eles têm uma ascensão, depois eles têm uma queda, depois volta a subir de novo? Esse é um dos períodos em que os quadrinhos começou a experimentar uma das suas quedas, né? De todas as editoras de peso, apenas a Marvel conseguiu manter suas vendas no mesmo patamar do ano anterior. Se bem que seu título de maior vendagem, Spider-Man, fosse apenas a 14ª no ranking das mais vendidas. E no fim do ano, do ano de 1967, existiam cerca de 100 títulos de revistas disponíveis, no mercado em que em tempos passados chegou a ter mais de 600. Gente, é uma queda muito acentuada, né? Para quem tinha 600 revistas, assim, títulos diferentes nas bancas, passar a ter cerca de 100. Imagina a queda que deu. Isso tudo graças ao Comic Code Authority, que mudou bastante a forma de se fazer quadrinhos. Tá? E no bloco que vem a gente vai ver o ano de 68. Fica comigo. E dando continuidade, em 68,
A Marvel Comics, com a distribuição mais agressiva, passou a dominar o mercado, com vários títulos de sucesso. Captain America, Incrível Hulk, Homem de Ferro, Namoro, Príncipe Submarino, Doutor Estranho e Surfista Prateado. Essas eram as revistas que eram o carro-chefe da Marvel nessa época. Principalmente as histórias do Capitão América e do Surfista Prateado. O Surfista Prateado passou a cair no gosto do público mais adulto, né, do público mais velho, porque as histórias do Surfista Prateado eram muito filosóficas, eram histórias carregadas, né, de dilemas morais, eram histórias carregadas de mensagens, né, que quem era mais velho entenderia, quem era mais novo não tanto. Ia ficar um tanto quanto obscuro ali as histórias dele, alguns achando até meio chatas, né, a história do Surfista Prateado. E um novo herói surgiu, que é o Capitão Marvel, e não estamos falando do Capitão Marvel, aquele que fala Shazam. Tá? A gente está falando realmente do Capitão Marvel da Marvel, que já chegou em revista própria, que além do nome nada tem a ver com o adorável herói da Fawcett, dos anos 40 e 50. Inclusive, nessa época, o Capitão Marvel da Fawcett, ele estava meio sem estar em circulação, porque é a época em que estava havendo a briga judicial entre a DC, né, e a Fawcett. Então a DC fez com que a Fawcett tirasse o Capitão Marvel de circulação pela alegação de plágio com o Superman. Esse foi o downtime aí, do Capitão Marvel nas bancas. A série do Batman na TV foi levada ao ar pela última vez em 14 de março, fechando a chamada Era de Prata dos quadrinhos, iniciada em 1956. E vamos a 69. O ano das trevas dos quadrinhos americanos começaram em 69 e foram até 77. Vamos saber agora por que desse termo Ano das Trevas. Tá? Num período dominado pela DC e pela Marvel, uma grande revelação foi o gênero feitiçaria espada, com a adaptação de Conan o Bárbaro, por Roy Thomas e Barry Windsor Smith. É nesse ano de 69 que começa a febre da revista Espada Selvagem de Conan, tá, pela Marvel. A Marvel adquiriu os direitos das publicações do Robert E. Howard, que para quem não sabe, o personagem Conan, ele começou em livro de bolso, certo? Em romance. Então não havia quadrinho de Conan, tá? As histórias de Conan que se conhecia eram dos romances. Então a Marvel adquiriu os direitos e começou a quadrinizar as histórias do Conan dos romances. E muito bem quadrinizado, porque é Roy Thomas escrevendo, certo? E é o Barry Windsor Smith desenhando, em seu traço bem característico, né? Se você der uma pesquisada nesse artista, você vai ver que o traço do Barry Windsor Smith é bem característico, né? Um traço mais delicado, vamos falar dessa forma, certo? E foi o grande sucesso comercial da Marvel dos anos 70, que gerou durante 6 anos mais que uma dúzia de imitações. Então, começou a surgir em outras editoras outros personagens muito parecidos com o Conan. Claro, não conseguiriam nunca imitar o Conan, né? Mas surgiu vários clones, vamos colocar dessa forma, clones do Conan por aí, né, durante essa época. Houve também a criação do universo de super-heróis feita por Jack Kirby. Eu falei no episódio passado que o Jack Kirby foi importantíssimo para a Marvel. Certo? E por quê? Com a grande quantidade de novos heróis e concepções revolucionárias. O Jack Kirby, gente, na DC, quando ele esteve na DC, ele foi responsável pela criação dos novos deuses e do quarto mundo. Tá, o que é o novo deus e o que é quarto mundo? Gente, Darkseid. Os novos deuses e o personagem Darkseid é a criação do Jack Kirby. Então, todos aqueles personagens, Grande Barda, né, o Scott Free, né, Pai Celestial, né, o próprio Darkseid. Então todos esses personagens são criações do mestre Jack Kirby. Quando ele foi para a Marvel, o Jack Kirby foi responsável pela criação dos Celestiais, foi responsável pela criação dos Eternos. Tá vindo o filme dos Eternos aí, viu? Então o Jack Kirby, ele foi o responsável por muita coisa na Marvel. O revival do Capitão América é responsabilidade do Jack Kirby. Ele e o Stan Lee, certo, criaram uma centena de personagens para a Marvel.
Então esse cara foi de suma importância, daí ser considerado um dos grandes mestres do quadrinho. Isso encerra a década de 60. Próximo episódio a gente vai tratar da década de 70. E aí, minha gente, aí se vocês acham que foi muita coisa, aguarda só a década de 70 para você saber o que é muita coisa. Até o próximo bloco. Bem, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Foi um episódio meio rápido, sim, mas o final da década de 60 dos quadrinhos é o prenúncio, tá, da grande onda de criação dos quadrinhos que veio, sabe, assim, na década de 70. E é só o começo. Se a gente falou de muita coisa, né, para trás, né, década de 30, 40 e 50, não se compara com o que vem por aí, gente. Década de 70 e 80 foi talvez um dos grandes booms criativos dos quadrinhos, certo? Então muita coisa que a gente conhece hoje em dia foi criada nesse período. Muitos personagens que a gente considera, né, importantes nos quadrinhos, tanto da DC quanto da Marvel, vieram desses dias, certo? Dessa época, 70 e 80. Então, se você tem uma grande importância, por exemplo, em X-Men, né, agradeça as grandes sagas que ocorreram durante essa época. Então, daqui para frente, a gente vai tentar trazer o máximo possível de informação acerca dessas duas décadas tão prolixas que foram no quadrinho, né? Então, aguarda aí que muita coisa está vindo para ir para vocês. Então, um beijo e até o próximo episódio.